É sabido que em uns breves tempos os homens esfriariam da fé e perderiam o seu amor, e enveredasse por um caminho perigoso e pernicioso de suas próprias paixões. Estes se tornaram egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Eles se tornariam ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Encontrará o Senhor fé sobre a terra? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, venha conosco. E o inferno não existe? E o diabo não existe? E o pecado não existe? Estes são os jargões da contemporânea fé preterista da escatologia consumada em que vivemos nos tempos de hoje. Nós sabemos que as Escrituras, sejam consideradas apócrifas ou não, é o pilar de uma sociedade. Todos os homens que queiram uma vida ética e moral se apoiam nessa estrutura, o qual o deixa perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estas, quer queiram uns ou não, interfere diretamente na conduta que o leva à morte, ausência de Deus, ou à vida, presença de Deus, ao castigo ou à absolvição, tanto no corpo como na alma. Embora para ingressados contemporâneos da fé, tal situação é um valor desconhecido. Assim sugere que tudo isto não passa de história, desagregando muitos da fé. Certamente as Escrituras estão mais vivas do que nunca, mas os homens esfriaram a fé, e a disseminação apostata cresce dia após dia. Certa vez disse o Senhor: Filho do homem achará fé sobre a terra? A linha metodológica preterista da escatologia consumada é um segmento moderno em termos de atuação. Nela segue-se as teses de que a Escritura seriam livros de história, que nada há de atual e futuro. As práticas teóricas são: o diabo não existe, o pecado não existe, o inferno não existe. Nós sabemos que Jesus foi muito claro em suas palavras, Marcos 9, onde fez alusão a que o profeta Isaías já dizia, Isaías 66, 24. Em exemplo ao vale de Inom, o sofrimento e o ato era um espetáculo horripilante. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Nós sabemos que é um estado permanente, onde não morre o seu verme, o seu delito, onde não se apaga o fogo, o juízo sobre o delito, porque cada um será salgado pelo fogo. Nós sabemos que o sal permanece, mais vida ao alimento, mais tempo. Então essa é uma analogia à permanência do juízo, do verme que não se apague o delito,
e o fogo, que é o juízo que não se apaga. É um lugar dos réprobos que caíram no pecado, onde se encontram os anjos que se rebelaram contra Deus. Os apóstolos Pedro e Judas, 2 Pedro 2, Judas 1, 6 a 10, deixa a falácia preterista da escatologia consumada em cacos. O apóstolo Pedro nos alerta sobre a ação desses falsos profetas, que por eles só trarão repentina destruição sobre si. E aqueles que os seguem em suas práticas libertinas e por causa deles infamam o caminho da verdade. Estes que são movidos pela avareza, que usam palavras fictícias, para eles o juiz lavrado ao longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, o apóstolo Pedro fala que Deus não poupou os seus anjos que caíram. Antes eles foram precipitados no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Mostra claramente que há um lugar aqui, há um lugar no qual vai ser levado também os homens. O apóstolo Judas nos ensina tudo isso. Os preteristas da escatologia consumada não entendeu ainda que esse estado é permanente até que o dia do juízo aconteça, dia final, e que ali eles permanecem em reserva para esse dia, pagando suas devidas consequências do pecado da queda. Assim também os homens estarão ali, conforme está nas Escrituras, porque se trataram deste, é Jesus Cristo, fazendo com que ele fosse escarnecido e blasfemado o seu sacrifício sobre a cruz. Assim pagarão pelo desvio de conduta no qual pagou por alto preço a salvação de cada um de nós, o Senhor Jesus Cristo. Cada um deverá levar a cargo as consequências daquilo que comete em afronta ao sacrifício santo do Monte Calvário, o qual matou o Senhor Jesus Cristo. Ali haverá choro e ranger de dentes, diz o Senhor. Pedro e Judas faz alusão ao estado de Sodoma e Gomorra, trazendo para nós o sentido de que estaríamos da mesma forma deles se não obedecêssemos ao Senhor. E ele diz, tendo-as posto como exemplo, quantos venham a vir verem piedosamente e impiamente. Desta forma está concretizado que o pecado existe, porque essa escrita foi depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que o pecado ainda não faz jus à nossa carne, aos nossos atos, e por eles pagaremos. O apóstolo sabiamente faz alusão também ao sentido de vida de Ló. Ló que foi salvo por ser íntegro e achou graça diante de Deus. Então ele faz alusão da liberdade de Jó, e aprisionando os rebeldes ímpios. Assim ele diz, e porque o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. E logo abaixo ele se dirige aos humanos, numa espécie de atenção para que não caia no pecado. Eu vou ficando por aqui, especialmente aqueles que seguindo a carne, paz e graça a todos, imundas paixões e menospreza qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. O apóstolo faz um importante alerta de que anjos, sendo superiores, foram castigados pelo Senhor. Que dirá um ser humano que não será castigado pelo Senhor? A importância é tanta que ele fala de quem difama essas glórias superiores. Ele diz, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Pedro está dizendo aqui da ação de Miguel,
que está em Judas, no versículo 9, que não ousou Miguel usar de infamação contra o diabo, dizendo apenas: o Senhor te repreenda. Para esses falantes insolentes, o apóstolo Pedro ainda adverte: estes, todavia, como brutos, irracionais, olha só, naturalmente feitos para presa e destruição. Eles falam mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Na sua destruição, na destruição dos anjos maus, os homens também devem ser destruídos, recebendo estes injustiça por salário da injustiça que praticaram, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Estes têm os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. São filhos malditos, diz o Senhor. Estes abandonaram o reto caminho, extraviando e ensinando doutrinas de demônios a cada um. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Paz e graça e um grande abraço a todos vocês.